Você já deve ter ouvido sobre essa recente onda de jogos nas redes sociais, que expõe os jovens a uma série de desafios arriscados, mutilação e até mesmo a morte. Por isso, hoje vou falar sobre o que leva os jovens a embarcarem numa aventura tão perigosa, o que faz alguns deles serem presas mais fáceis para essas armadilhas virtuais, como identificar e prevenir situações de risco e, quando necessário, onde buscar ajuda e tratamento. Se você é pai, responsável, educador ou de alguma forma envolvida com crianças e adolescentes, não perca esse vídeo. Olá, sou Ivana Freitas, psicóloga clínica e terapeuta familiar. Jogos como a baleia azul são recentes, mas o comportamento de risco, a mutilação e o suicídio entre crianças e adolescentes, infelizmente, não é um fato novo. Mas o que faz alguns jovens serem tão facilmente e perversamente capturados por esses desafios? A resposta é a depressão. A depressão é uma doença mental silenciosa, que pode ocorrer em qualquer etapa da vida e pode ser desencadeada por fatores genéticos, biológicos ou sociais. Primeiro, vamos entender por que esses desafios virtuais são tão poderosos. Com a tecnologia e o acesso à informação pelas redes sociais e pela internet, é muito fácil os jovens encontrarem ou serem encontrados por esses jogos. Além disso, jovens com maior ou menor grau de depressão estão passando por tempos onde há presença de fatores negativos, como pessimismo, tristeza, baixa autoestima, baixa autoconfiança, devido a problemas familiares, sociais, econômicos, escolares ou de identidade. Portanto, eles precisam de ajuda, de apoio, e estão propensos a buscarem saídas que resolvam seus problemas ou aliviem a sua dor. Caso os pais, responsáveis ou educadores não identifiquem essa situação em tempo, algum desafio virtual oportunista pode chegar antes e oferecer uma saída, ainda que de uma forma negativa. Se a depressão for mais intensa, o jovem afetado em geral não se importa mais com a sua saúde ou com sua integridade física. Dessa forma, correr riscos, mutilar-se ou até mesmo a ideia de suicídio não o preocupa tanto e torna-se uma presa fácil para esses jogos perversos. Como prevenir o uso indevido das redes sociais? A melhor forma de prevenção é acompanhar e frequentar as redes sociais que seu filho usa, como usa e quais os grupos que ele participa. Hoje, o Facebook e outras redes sociais estão repletos de grupos com temas de suicídio, depressão, cyberbullying e violência. Devemos estar atentos aos comportamentos estranhos e, sobretudo, conversar e conscientizar as crianças e adolescentes a respeito das consequências de práticas que nada têm de brincadeira, pois a vida não é apenas um jogo. Como pais, temos direito de ter acesso a tudo que nossos filhos menores de idade fazem, pois somos responsáveis legalmente por eles. Mas é preciso ter bom senso e diálogo para tornar essa invasão de privacidade, como eles costumam dizer, em algo bom. Faça seu filho entender que é a sua obrigação acompanhar e protegê-lo. Fale sobre esses jogos, peça para ele contar tudo o que incomodar para vocês, mesmo que se sintam ameaçados. Assim como assédio verbal e sexual, esses jogos se aproveitam do medo da criança e do adolescente e os ameaçam para manter o sigilo. E quais são os sintomas da depressão? Além dos aspectos já mencionados, como o pessimismo, a tristeza, a baixa autoestima e a baixa autoconfiança, outros sintomas podem ser verificados. Crianças até 12 anos podem apresentar irritação, desinteresse por brincadeiras, baixo rendimento escolar, sensação de cansaço, insônia, ansiedade, dores por somatização nas pernas, cabeça e barriga, alterações de apetite e de humor, entre outros sintomas que possam evidenciar mudança brusca
ou progressiva do comportamento do seu filho. Nos adolescentes podem ocorrer o isolamento social, agressividade, alteração de apetite, insônia, automutilação, pensamentos suicidas, frases de desânimo da vida e outros sintomas associados à falta de motivação. Caso você identifique um ou mais desses sintomas de forma recorrente, é importante buscar ajuda profissional de um psicólogo ou de um psiquiatra, pois nesses casos é melhor prevenir do que remediar. Muitas pessoas confundem alguns episódios depressivos pontuais, como tristezas cotidianas, com depressão. Por isso, a avaliação clínica é fundamental. E o que vai dizer se existe depressão e se ela é leve, moderada ou severa, são os sintomas e o tempo que esses sintomas permanecem. Às vezes, muitos pais entendem a agressividade do filho como uma fase, ou a tristeza profunda como um mau momento. E por esse motivo, eles não são diagnosticados corretamente. Na depressão, é difícil a criança ou adolescente pedir ajuda. Por isso, os pais devem ficar atentos às mudanças de comportamento do filho. Na maioria dos casos, quando se diagnostica uma depressão leve, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a terapia é bastante efetiva e, se aliada à busca de atividades que dão prazer, podem ter um bom resultado no combate dessa doença. Na terapia, o psicólogo busca as causas que levam aos problemas, promovendo então orientações, reflexões e ações que trazem o bem-estar do paciente. Se for identificada pelo profissional especializado uma depressão moderada ou severa, o psiquiatra deve orientar quanto ao uso de antidepressivos. A atuação do psiquiatra pode ser em conjunto com o psicólogo, pois seus trabalhos são complementares. É importante esclarecer que os antidepressivos são medicações seguras e não induzem a dependência química. Eles têm a função de reequilibrar a química do cérebro, repondo substâncias que estejam em falta e inibindo as que estejam em excesso. Esse equilíbrio permite o bom funcionamento cerebral e traz o bem-estar ao paciente. Essa medicação só deverá ser usada até seu organismo começar a voltar a produzir essas substâncias de forma equilibrada. Portanto, só o médico poderá suspender ou indicar a medicação. Infelizmente, a depressão pode levar ao suicídio. E para os jovens que sofrem dessa doença, os jogos como a baleia azul são apenas um empurrão na direção errada. Segundo o psiquiatra Geraldo Possendoro, professor convidado da medicina comportamental da Unifesp, em mais de 90% dos casos de suicídio, a pessoa já tinha alguma doença psiquiátrica. Outro fator que deve ser levado em consideração é o fato de que tanto a criança quanto o jovem têm uma impulsividade alta e ignoram que a morte é irreversível. Por isso, pais, responsáveis e educadores, é muito importante acompanhar os jovens de perto, monitorar o uso da internet e das redes sociais. Vigie seus filhos, converse bastante com eles e deixe-os conscientes de que essa vigilância é uma forma de amor e proteção. Fiquem atentos a quaisquer mudanças comportamentais em seus filhos e, na dúvida, busque ajuda. As informações desse vídeo não substituem a ajuda clínica de um profissional, mas espero ter ajudado você a entender melhor os riscos dos desafios virtuais e da depressão. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se você tem temas para sugerir, escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar colaborar. E você também pode me seguir nas outras redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.